Boa noite, igreja. Vocês estão com uma baixa autoestima hoje, hein? Então, boa noite. Aí, agora sim. Bom, nós vamos estar iniciando então essa nova série. O nariz é nosso latifúndio. Como eu já falei, o nariz não é meu, tá? Não é de ninguém aqui da igreja também. Eu sei que tem outros narizes parecidos por aí. O objetivo da nossa série, como um dos temas que nós vamos abordar, é a respeito do ego. Nós vamos ver hoje, por exemplo, como a Bíblia encara, identifica o ego e o que é um ego transformado por Jesus. Eu amo muito pregar, gosto muito dessa parte da pregação. Sempre quando a gente está estudando e está se preparando para transmitir a palavra de Deus, primeiro, sempre a palavra de Deus ela tem que confrontar o coração do pregador. Mas há temas, há assuntos, há textos que falam de uma forma mais profunda no meu coração, por exemplo. Então às vezes tem temas, textos que eu não vejo a hora de compartilhar aquilo que Deus falou comigo. Então esse é um tema que toda a palavra de Deus ela é transformadora, mas e liberta, toda a palavra liberta, mas há temas que nos trazem uma libertação, uma liberdade e nos tiram pesos, e esse é um desses temas. A mensagem de hoje ela é baseada num livro, tá? Esse livrinho grande aqui, ó, enorme, tá? É um livrinho muito pequenininho, tá? Ele tem cerca de 45, 50 mini páginas, tá? Mas é uma paulada, tá? É um livro muito confrontador, tá? Então hoje a gente vai se basear muito no livro, tá? Eu vou meio que resumir esse livrinho aqui para os irmãos, tá? Vou tentar não ser muito denso, mas hoje a gente vai ter mais esse aspecto de estudo por ser a nossa primeira mensagem dessa série. Esse livrinho, depois, se alguém quiser, tem ali atrás ali. Eu sempre indico esse livrinho para quem quer começar a ler, pelo tamanho, tá? Não assusta, mas ele é assustador, tá? Então tem os dois lados da moeda aí. Amém? Vamos orar então, para a gente começar aqui. Obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai, pela Tua graça. Obrigado, Deus, pelo Teu amor. Obrigado, Deus, por podermos estar aqui na Tua casa, Pai. Obrigado, Deus, por vermos, ó Deus, o nosso espaço de culto aqui, ó Deus, cheio de vida, Pai. Cheio, Deus, de pessoas transformadas por Ti, ó Pai. Obrigado, Deus, por podermos estar aqui, ó Deus, e ouvirmos a Tua palavra, ó Deus, ouvirmos a Tua voz, ó Pai. Continue, ó Deus, a nos falar, assim como Tu já tens nos falado, ó Deus, através dos cânticos, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, ter a nossa natureza, ter a nossa vida por completo transformada, ó Deus, nas Tuas mãos, ó Pai. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Eu convido você a abrir lá em 1 Coríntios, capítulo de número 3. 1 Coríntios, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do verso 21. Amém? Diz assim:
1 Coríntios 3, a partir do verso 21. Diz assim: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Todavia, a mim, muito pouco se dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano. Nem eu, tampouco, a mim mesmo me julgo. Porque eu nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que não nos aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Porque quem te faz diferente? E quem tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias, como se não houveras recebido? Amém? Desculpa aí pela versão, eu acabei colocando uma versão mais antiga aqui. Esse texto aqui que a gente acabou de ler, aos Coríntios, Paulo está se dirigindo à igreja, e aqui, você pode ler depois com calma, você vai ver um pouco mais do contexto ali no capítulo número 2, está havendo aqui uma divisão aqui nessa igreja em Corinto, tá? Existem pessoas que estão tomando partido pelo apóstolo Paulo e também por Apolo. Essa igreja de Corinto, foi Paulo que plantou essa igreja. Até tem aquele texto famoso que Paulo fala, né? Uns plantam e outros regam e outros colhem. Então, Paulo plantou essa igreja e Apolo foi um ministro muito importante dentro dessa igreja. Ele era um mestre conhecedor das Escrituras. E o que estava acontecendo aqui é que, em vez desses irmãos estarem felizes e alegres por terem se relacionado com Paulo e com Apolo, eles ficavam fazendo joguinhos de poder dentro da igreja, se gabando. Os que foram discipulados e conheceram o Evangelho através de Paulo, se gabavam disso e ficavam se mostrando para os outros: eu fui evangelizado pelo Paulo, né? Pelo apóstolo, então eu sou muito mais bem qualificado. E os que tinham sido discípulos de Apolo faziam a mesma coisa. Então, até o texto ali que a gente acabou de ler, ali, o versículo 7 e o versículo 21, vai dizer, né, ninguém se glorie. E aí tem uma outra versão NVT, ela vai facilitar, vai dizer, né, não se orgulhem de seguir líderes humanos, né, não tenham esse tipo de orgulho, né, de se gabar por seguir homens. E no versículo 7 ele vai perguntar novamente, né, por que te orgulhas? Ninguém se encha de orgulho um contra o outro. Então esse é o tema aqui que Paulo vai trabalhar, né? Então ele está dizendo, né, nada de vanglória, Paulo está falando, né? A qualidade aqui que ele vai nos apresentar é o contrário do orgulho, da vanglória, é a humildade. É isso que Paulo vai usar como contraponto. O Keller, no livro, ele vai fazer uma
um resumo de como que a nossa sociedade lida com o orgulho, lida com a autoestima, ou como ela lida com o ego. Ele vai dizer que até o século XX, as culturas tradicionais e as principais culturas do mundo, eles acreditavam que a autoestima elevada da pessoa era a causa de todos os males da sociedade. Ou seja, crimes violentos, as pessoas sendo maltratadas, pessoas cruéis, e o mau comportamento era fruto de uma autoestima elevada. O que é autoestima elevada, para você entender melhor? É a percepção que a pessoa tem de si mesmo, mas é uma percepção que ultrapassa a realidade. Então ela tem uma falsa percepção dela. Ela tem uma visão inflada de quem ela é. Então ela é uma pessoa tomada por soberba, ela tem orgulho excessivo. Exemplo, uma autoconfiança desproporcional vai nos trazer dificuldade em nós reconhecermos os nossos erros. Vai mostrar uma necessidade constante de reconhecimento. A pessoa ela despreza sempre a opinião alheia, ela se veste com uma postura de competição e está sempre se comparando com os outros e sempre quer se sobressair nessa comparação. Nos nossos dias, nós vivemos algo totalmente diferente, nós vivemos o oposto, principalmente na nossa cultura ocidental. E isso é refletido tanto na educação quanto no sistema carcerário. A crença hoje é que as pessoas fazem o mal por falta de autoestima. Antigamente, as pessoas faziam o mal porque elas tinham uma autoestima elevada. Agora, as pessoas fazem o mal porque elas têm uma baixa autoestima. Por exemplo, a razão de um marido espancar a mulher e a razão de algumas pessoas serem criminosas é porque elas têm uma valorização muito baixa de si mesmos. Tá? Então, a pessoa comete crimes porque ela se vê inferior às outras. Ou seja, antigamente existia um excesso por conta do ego e hoje há uma falta. A teoria do mau comportamento como resultado da baixa estima, ela é muito atraente, porque não é necessário você fazer nenhum tipo de julgamento moral para lidar com os problemas da sociedade. A única coisa que você tem que fazer é animar essas pessoas e ajudar elas a se desenvolverem. Elas não podem ser confrontadas, né, a respeito da sua moral e dos seus crimes. Antigamente, nas culturas tradicionais para a resolução dos problemas, as pessoas eram repreendidas, convencidas do erro e alertadas da sua maldade. O resultado que nós temos hoje na nossa sociedade, muitos egos inflados. Paulo vai nos ensinar biblicamente uma forma diferente de nós enxergarmos a nós mesmos. Diferente da forma com que os antigos enxergavam e diferente da forma com que essa visão moderna e pós-moderna vai enxergar. Entrando no texto, Paulo ali no verso número 6, ele vai dizer que nós não devemos nos orgulhar em detrimento de outra pessoa. Ele vai tratar aqui o orgulho como sendo algo inaceitável. E o interessante nesse texto, quando a gente vai fazer exegese do texto, estudar o texto, eu não faço isso de traduzir para o grego, tá? Não vou vender nenhum peixe meu errado aqui. Mas a gente tem ferramentas ali que a gente consegue estudar as palavrinhas de uma maneira isolada.
E o termo que Paulo vai usar para se referir ao orgulho é diferente da palavrinha que era muito usual para se referir ao orgulho. Era muito comum os autores usarem a palavra hubris, mas Paulo aqui vai usar uma palavra chamada físio. E ele vai usar essa palavra mais 5 vezes em Coríntios e vai usar mais uma vez em Colossenses, e só. Essa palavrinha não vai aparecer mais. E por que ele usa isso? Talvez é porque ele queira trabalhar um tema muito específico acerca do ego. E quando a gente vai traduzir essa palavra de uma maneira literal, ela vai dar a impressão, ela vai montar o desenho de que o orgulho aqui, o ego, ele é superinflado, ele é inchado, ele é distendido do seu tamanho normal. E essa palavra ela é muito relacionada com outro termo chamado fole, que vai lembrar a imagem de um órgão humano distendido, como se ele tivesse recebido uma quantidade de ar muito grande. E aí nós temos a nossa primeira imagem, que é o ego inflado. Paulo afirma que o ego inflado é a condição natural do ser humano. O que é ego? O que é condição natural do ser humano, para a gente entender um pouco mais e captando o conceito? É a percepção que nós temos de nós mesmos. Ou seja, um ego que não é transformado por Jesus, um ego natural, ele tem sempre a inclinação de viver para si mesmo. Ele vai ter sempre uma identidade centrada em si mesmo. Ele pensa em si mesmo o tempo todo. E aqui é bom a gente diferenciar, porque você já deve ter ouvido falar em ego em Freud, tá? Ego, superego, id, tá? Aqui, ego é a condição moral e espiritual do ser humano e não a estrutura mental que Freud vai propor lá, tá bom? Ou seja, é a nossa condição natural por conta do pecado e com uma necessidade de ser redimido por Jesus. E aí, essa imagem criada por Paulo de um superego inflado, ela vai sugerir 4 verdades que nós vamos ver aqui acerca do nosso ego humano. Ele vai sugerir que o nosso ego ele é vazio, ele é dolorido, ele é atarefado e ele é frágil. E a primeira imagem que nós temos é de um ego vazio. O que é o ego vazio? Ele revela um vazio no centro da identidade humana. Ele é inflado, mas ele não tem nada dentro, ele é oco. Eu já citei esse autor semana passada, o Kierkegaard. Ele vai afirmar no seu livro que é normal que o coração humano crie a sua própria identidade em torno de algo que não seja Deus. É real isso? É muito atual isso? As pessoas criando a sua identidade em algo que não é Deus? Ou seja, nós achamos que nós temos competência suficiente para desenvolver a nossa própria identidade, descobrir o nosso próprio sentido singular de vida, ou seja, o nosso propósito de vida. Nós achamos que temos competência para descobrir isso longe de Deus. O ego, ele vive sempre buscando algo que lhe dê senso de valor, algo que lhe dê um propósito. Mas, como o Kierkegaard vai dizer, tudo que a gente tenta colocar dentro do lugar que foi reservado para Deus, fica chacoalhando.
nada preenche o espaço que foi designado para Deus. O nosso ego é vazio e nada é capaz de preencher esse vazio. Como que nós tentamos preencher esse vazio? Com conquistas, elogios, aprovação e comparação. Estamos sempre em busca de novas conquistas, sempre em busca de elogios que nos encham, aprovação, sempre estamos nos comparando com os outros, mas é como se fosse um balão que você está inflando. Se você der mole, ele o quê? Desinfla. Você tem que sempre estar inflando, porque se você parar, ele vai murchar. A outra imagem é a imagem de um ego dolorido. O ego, como a gente viu ali no seu conceito, ele é distendido, ou seja, ele é superinflado. Então, como ele está superinflado, no limite, ele dói. E aqui há algo interessante. Você já reparou que quando nós não temos nenhum problema físico, nós não prestamos atenção no nosso corpo? Já reparou isso? Coitado do Gabriel lá, ele fez assim. Calma, paciência. O meu problema não é tão sério, eu acho. Mas eu tenho um problema nos meus calcanhares, nos 2 calcanhares. Eu tenho que, em breve, fazer uma cirurgia, principalmente no direito. E quando o meu calcanhar está doendo, e ele dói por conta de um calo, a minha percepção muda completamente acerca do meu corpo. Eu fico prestando atenção no meu pé. Muda até a forma de eu caminhar, a forma de eu correr. Porque tá dolorido e eu estou ali preocupado. O calcanhar não é só ele que eu tenho prestado atenção ultimamente no meu corpo, né? E eu acho que todos sabem que à medida que nós vamos envelhecendo, né, nós vamos tendo mais preocupações. A minha coluna é uma delas, né? Eu penso 2 vezes em fazer qualquer tipo de movimento, né, porque eu tenho dores na coluna. Já o nosso ego, ele está sempre doloroso, ele está sempre doendo. Por que está sempre doendo? Porque tem algo errado com ele. E ele vive querendo chamar a atenção para ele, para si próprio, todos os dias. Ele nos exige que a gente avalie a nossa aparência todos os dias e a maneira com que nós somos tratados. Nós até reclamamos das pessoas por ferirem os nossos sentimentos. Mas os sentimentos não podem ser feridos, eles são abstratos. O que é ferido é o nosso ego, é a nossa identidade, é o nosso orgulho, é o nosso eu, é o ego que dói. Reflita, pense, né? Às vezes não passa um dia sem que a gente não reclame porque a gente foi ignorado, nós fomos esnobados, ou às vezes nós estamos sempre reclamando de nós mesmos, nos achando idiotas, né? E aí estamos sempre nos atormentando. Eu faço muito isso, a Pri briga comigo. Às vezes eu pego e falo assim, burro, 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 burro. Nós reagimos exageradamente a qualquer percepção de rejeição ou desvalorização. Nós temos uma hipersensibilidade. Qualquer pequena crítica se torna um grande ataque contra nós. Por que isso acontece? Porque nós temos uma percepção errada de quem nós somos. Nós temos uma percepção errada do nosso ego. O nosso ego, ele é atarefado. Pode pular aí, Manuzinho. Isso. Ele faz de tudo para ser notado, ele sempre está tentando, de alguma maneira, preencher aquele vazio, o vazio que há nele.
é incansável, e ele sempre, uma das maneiras que ele usa para preencher esse vazio é fazendo comparações e buscando sempre vanglória. Quando nós citamos o versículo em que Paulo cita o orgulho, se você prestar atenção, ele não para no orgulho, né? Não tem um ponto final ali no orgulho, né? Nenhum de vós se encha de orgulho em favor de um contra o outro. Então, nessa tentativa de preencher esse vazio e lidar com o desconforto, a gente sempre vive se comparando com as outras pessoas. É atual isso? Então, isso é presente na nossa sociedade, nas nossas vidas. E sempre quando nós nos colocamos numa posição de comparação, nós não queremos apenas nos comparar, nós queremos nos sobressair, nós queremos chamar mais a atenção. Vivemos com uma mente cansada e preocupada, muito preocupada com a própria imagem. C.S. Lewis, ele vai definir o orgulho. E ao definir o orgulho, ele vai dizer que o orgulho é competição por definição. Deixei, eu acho que a citação do Lewis aí. O orgulho não se satisfaz em ter uma coisa, mas em tê-la em quantidade maior do que os outros. Dizemos que as pessoas se orgulham de ser ricas, espertas ou bonitas, mas isso não é verdade. Elas têm orgulho de ser mais ricas, mais espertas ou mais bonitas que os outros. Se todos fossem igualmente ricos ou inteligentes ou bonitos, não existiria motivo para o orgulho. Ou seja, o orgulho é o prazer de ter mais do que os outros. Ou seja, se nós encontramos alguém que é mais bem-sucedido do que nós, perde a graça. Aí não está valendo, a gente tem que procurar a outra pessoa. A cobiça sexual, ela pode fazer um homem se deitar com uma linda mulher. Mas o orgulho, ele leva o homem a se deitar com uma linda mulher, não porque ele tem desejo na mulher, mas sim porque ele tem o objetivo de mostrar que ele é mais capaz do que os outros. O orgulho faz com que a gente busque a cobiça não para satisfazer nossos prazeres, mas para satisfazer o nosso orgulho. Realizamos todo o tipo de coisas não pelo prazer de realizá-las, mas apenas para construir um currículo que impressione. Nós estamos todo o tempo desenvolvendo um currículo que esteja inflando o nosso ego, a nossa autoestima, para compensar a nossa impotência e vazio. O ego não para. Ele está ocupado o tempo todo. Eu não sei se você sabe, não sei se eu já compartilhei isso com vocês, eu gosto muito de café, só que eu gosto do café de vó, o café passado na meia, o café, aquele café que a minha esposa diz o café ruim que é bom, é o Melita, né? É o Pilão, é o Pelé, eu gosto desse café. E eu gosto desse café com açúcar, tá? Aí, meus irmãos, há muito tempo atrás, eu entrei nesse mundo do café. Porque eu gostava de café. Antes do café virar modinha, tá? Antes do morango do amor, né? A febre do café, né? Não sei como é que eles não inventaram ainda um café do morango do amor. É melhor nem dar ideia, né? Que senão já surge aí. Para vocês terem ideia, eu mergulhei no mundo do café. Sempre quando eu viajava, eu ia numa cafeteria, eu tomava um expresso, fazia questão de tomar expresso sem açúcar. Se você não sabe, o expresso ele é uma dose pequena, intensa,
é forte pra caramba, amarga. Eu tenho pavor de coisa amarga. Toda viagem que eu ia, eu trazia um saco de café, uma torra diferente. Eu procurei conhecer tudo que eu pudesse conhecer acerca do café. Eu experimentei todos os tipos de maneiras de fazer um café. Eu adquiria as coisas. Eu tenho prensa francesa, eu tenho a italiana, eu tenho a italiana que faz espuma, a que não faz espuma. Eu tenho um Aeroexpress, um negócio, eu já estou quase me gabando aqui, me orgulho. Eu tenho o Aeroexpress, um negócio de fazer expresso com a mão e apertar assim, nossa, isso me enchia muito o meu ego. E eu gastava dinheiro, investia, gostava de saber, de entender. E no final das contas, eu descobri que eu nem gosto de café. Porque para o mundo do café, para o mundo dos fanáticos por café, o café que eu gosto não é café. Você já deve ter visto um corte, já deve ter visto alguma coisa, que o café que vem no mercado é um café que está cheio de impureza, ele vem com madeira, ele vem com lixo, mas não me importa, agora eu não quero mais inflar o meu ego do café. Chega de café, eu quero meu cafezinho na meia. Aí sempre vem não falta um. Você sabia que o café certo é aquele que você toma sem açúcar? Eu não julgo ele porque eu já fui igualzinho. De querer doutrinar os outros, eu fiz discípulos do café. Ou seja, eu estava investindo num currículo, numa aparência, numa autoestima, investindo numa coisa que eu nem tinha satisfação nela. Era apenas para parecer agradável, parecer bonito, parecer bom para os outros. Por fim, a última imagem que a gente vai ver aqui, o ego, ele é frágil. Qualquer coisa que é super inflada corre o perigo iminentemente de estourar. Sabe aquele balão, quando a gente tem aquela competição para ver quem infla mais? Vai expandindo, expandindo, até o ponto que ele estoura. Por que ele é frágil? Porque ele depende de circunstâncias externas para se sentir bem. O ego é facilmente inflado por elogios, mas ele também é esmagado pelas críticas. Então ele é frágil, porque ele é frágil quando ele está inflado e ele é frágil quando ele está vazio. Ele não tem raiz firme. O Keller, ele vai destacar uma entrevista que a Madonna faz para aquela revista famosa de moda, Vogue. Olha só a declaração da Madonna. Madonna, tá? Aquela Madonna. Não precisa explicar quem é Madonna, né? O que me impulsiona na vida é o medo de ser medíocre. Esse medo é o que sempre me impele. Venço um de seus ataques e descubro-me como um ser humano especial. Mas logo continuo me sentindo medíocre e desinteressante, a menos que eu faça outra coisa espetacular. Apesar de ter me tornado alguém, ainda tenho que provar que eu sou alguém. A minha luta não terminou e acho que nunca terminará. Ou seja, a Madonna, ela vive buscando uma confirmação de que ela é alguém, espetacular, mas num dia ela se sente inflada e no outro dia, com as críticas, ela se sente incapaz. Ou seja, o ego nunca está satisfeito. Entenda uma coisa, o nosso ego, ele é insaciável. Madonna, uma pessoa que muitos acham que tem tudo, que se sente a melhor pessoa do mundo. As pessoas, voltando lá para a nossa Corinto,
elas brigavam por causa de Paulo, mas e queriam um relacionamento especial. Elas queriam exibir o relacionamento que elas tinham com Paulo como se fosse uma injeção grande de orgulho. Elas não conseguiam simplesmente curtir a amizade de Paulo, curtir a amizade de Apolo, curtir a amizade de Pedro, Cefas. Elas estavam usando do relacionamento. Elas não tinham satisfação no relacionamento. Elas usavam do relacionamento para afirmar que elas eram mais importantes do que os outros. Paulo vai nos mostrar que o Evangelho transformou o seu senso de valor próprio e o seu senso de identidade. Paulo vai nos mostrar que o ego transformado por Jesus, ele funciona de uma maneira totalmente diferente. Qual é a visão do ego transformado? Veja ali nos versos 13 e 4. Paulo vai dizer que não se importa se ele é julgado por eles ou por qualquer tribunal humano. Versículo 3: Todavia, a mim, muito pouco se dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano. Nem eu, tampouco a mim mesmo me julgo. Ser julgado aqui está naquele sentido de veredito, de aprovação. Ou seja, enquanto a Madonna está sempre em busca de um veredito, de um selo de aprovação ilusório e que não é permanente, Paulo ele não estava nem aí, nem um pouco se importava como eles viam a ele. Ou seja, ele não estava nem aí porque as pessoas achavam dele, sejam elas quem fossem. A identidade dele não dependia e não depende do que as pessoas dizem acerca dele. A identidade do ego transformado não está ligado à aprovação das pessoas. Agora uma reflexão aqui. E quanto a nós? Nós já alcançamos esse estágio de não sermos controlados pela opinião dos outros, o quanto a opinião dos outros interfere na sua identidade, na sua maneira de viver. Nós nos importamos com o que os outros dizem a nosso respeito. Se a gente for perguntar para a nossa sociedade moderna, como que a nossa sociedade moderna iria responder essa questão? Com certeza, eles diriam para nós não levarmos em consideração o que os outros pensam sobre nós. Você já deve ter falado uma dessas frases, ou você já deve ter ouvido algo parecido. Não devemos dar bola para o que os outros dizem a nosso respeito. O que interessa é o que eu penso sobre mim. Ninguém manda em mim. Ou, no meu nariz, mando eu. O que interessa são os meus valores. Ou decida quem você quer decida quem você quer ser. Entendeu? Nunca ninguém disse isso para você. O que importa é você ser da maneira com que você se sente. O famoso meu corpo, minhas regras. É assim que a sociedade lida. Ou seja, como que a sociedade moderna, pós-moderna, lida com o ego, com a baixa estima, inflando. O remédio é
Inflar é ter uma autoestima elevado. Você é lindo. Você é extraordinário. Olha o que você fez. Não dá bola para o que os outros estão dizendo. Ou seja, a pessoa ela vai estabelecer os seus próprios critérios de vida. Vai estabelecer a própria maneira com que ele quer viver. Mas Paulo, ele não se importa nem com o que ele mesmo pensa sobre si. É isso que assusta. É isso que é assustador. Paulo não se preocupa com o que os outros estão dizendo dele, e Paulo não se preocupa com o que ele pensa de si próprio. Não me importo com o que vocês pensam e nem com o que eu penso. Ele vai dizer que nem o fato dele ter a consciência limpa garante que ele seja inocente ou tenha uma aprovação. O que Paulo está querendo dizer com isso? Ele não vai construir a sua identidade. Preste muito bem atenção aqui. Ele não constrói a sua identidade baseado no que os outros pensam e desejam que ele seja. Tudo isso aqui é muito real, é muito presente e influencia a nossa vida. Ele não busca se moldar à aprovação das pessoas. Ele também não busca sentido para a sua identidade em si próprio. Ou, como nós temos visto muito nos nossos dias, ele não constrói uma identidade, a sua identidade, baseado nos sentimentos. Eu sou assim porque eu me sinto assim. Como Paulo vai nos ensinar a encontrar o nosso senso de identidade? E para você não dormir, abre lá em 1 Timóteo 1,15. Você tem ideia de quem foi Paulo? Você tem ideia de quem foi o grande personagem Paulo na história da humanidade? Paulo ele tem uma relevância impressionante. Se você pesquisar, se você colocar listas das 10 pessoas mais influentes na história da humanidade, não se escandalize se você encontrar Paulo. A lista que eu procurei, ele estava em 6º lugar. Por que ele é tão relevante? Porque ele traduz para nós, é baseado nas cartas dele, naquilo que ele escreveu, inspirado por Deus, em que nós baseamos a nossa fé. Só isso. E faz parte de uma revolução mundial. Agora, Paulo, ele era uma pessoa influente, ele era muito estável, ele era dotado de uma grande confiança. Ele era um cara, se você lê a história de Paulo, se você lê a história em Atos, lê as cartas de Paulo, você vai ver que Paulo era um cara que não se inquietava. Ele sempre seguia adiante. Mas olha só o que ele escreve em 1 Timóteo 1,15. Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, do qual eu sou o principal. Ele não diz que ele é um pecador também. Ele se coloca como sendo o pior deles. O pior deles. Como pode alguém ser a pior pessoa do mundo tendo afirmar, né, como pode uma pessoa afirmar ser a pior pessoa do mundo, consciente de todo tipo de falhas, porque para ele se declarar como o pior do mundo, ele tinha consciência dos seus pecados e das suas falhas. E mesmo assim ele consegue permanecer equilibrado e confiante.
nós não conseguimos muitas vezes ser assim, ter a mesma confiança de Paulo, porque às vezes nós estamos julgando a nós mesmos. Nós sempre estamos buscando uma autoaprovação. Olha o que tu fez, Juninho, tu não presta. Burro, 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 burro. Sempre nós vamos estar, porque nós não vamos conseguir nem com os nossos próprios padrões. Nós nunca vamos prestar, nós nunca vamos ser bons o suficiente. O interessante aqui, preste atenção, ele tem consciência de que ele é um pecador. Ele tem consciência dos seus pecados. Mas os seus pecados não estão conectados com a sua identidade. Porque se nós conectarmos os nossos pecados, ou seja, nós somos quem o pecado reflete, nós seremos o quê? Destruídos. Ele não conecta a sua identidade com os seus pecados e nem com as suas realizações. É muito comum as pessoas se definirem pelas suas conquistas. Você tem um vídeo engraçado, depois eu vou ver se eu pego um vídeo desse e trago na semana que vem, de um entrevistador perguntando para as pessoas, quem você é? É uma pergunta simples, quem você é? Sabe qual é a primeira resposta das pessoas, geralmente? Elas falam a profissão. Elas falam aquilo que elas fazem, ou aquilo que elas conquistaram. A nossa identidade, ou a identidade de um ego transformado, não é formado pela opinião das pessoas, não é formado pelo que nós pensamos de nós mesmos e nem pelo senso dos pecados que nós cometemos. Como é formada a identidade de um ego transformado? Como Paulo mantém o seu ego saciado e não inflado? O contraponto que Paulo vai nos ensinar é a humildade. Talvez não seja o melhor termo, mas o contraponto de um ego inflado é a humildade. Tem um livro muito bom, deve estar aí na nossa biblioteca também. Só é um livro difícil de ler. O nome dele é Cristianismo Puro e Simples, mas o livro é difícil. Tá? Cada página eu demoro dias para digerir. Depois você lê e me prove que eu estou errado. C.S. Lewis, ele vai ele vai trazer um conceito de humildade, ele vai dizer que uma pessoa humilde não é uma pessoa que afirma a sua insignificância. Isso aqui é muito interessante. Porque uma pessoa que afirma que é insignificante, ela vive obcecada por si próprio. Ele vai dizer que depois que nós conversamos com alguém que tem a humildade do Evangelho, o que nos impressiona ao conversar é o quanto essa pessoa se interessou por nós. Está conversando com a pessoa e a pessoa não está usando da conversa para apontar os seus feitos ou para mostrar a si próprio. Ela está preocupada com o outro. Não é sobre diminuir ou aumentar a nossa importância. A humildade de um ego transformado que Paulo vai nos apresentar é de pensar menos em nós mesmos. Um ego transformado, a humildade do Evangelho mata a necessidade que nós temos de sempre estarmos pensando em nós mesmos. Ou seja, a gente não precisa ficar sempre ligando as coisas à nossa própria pessoa. Isso é um ego satisfeito, isso é um ego que não é um ego inflado, é diferente. Opa! Foi só para acordar vocês. Amém? Estão acordados?
Aqui tem um teste bem simples. A pessoa que se esquece de si mesma não se sente ferida. Não fica mal quando criticada. Tainá, tem essa? Tem aí? Tem? A crítica não acaba com ela, não lhe tira o sono, não a incomoda. Por quê? Porque uma pessoa que se sente arrasada com críticas valoriza demais o que os outros pensam. Você se lembra como a sociedade pós-moderna iria nos ensinar a reagir a essas críticas? A solução é o quê? Para baixa estima? O orgulho, o ego inflado. No meu nariz mando eu. Agora, como o ego satisfeito age? Como um ego transformado por Jesus vai agir? Ele ouve a crítica, ele entende como oportunidade de mudança. Entenda uma coisa, se você não gosta de mudança e transformações na sua vida, você está caminhando pela direção errada. Quanto mais nós conhecemos o Evangelho, maior é o nosso desejo por mudar. Você não gostaria de ser alguém que não precisasse sempre viver às custas dos elogios e nem com medo de receber os elogios? Você não queria deixar de ser uma pessoa que fica só imaginando belas jogadas que terminam em gols de autoestima? Sabe como é que são os meus sonhos muitas vezes? Os meus sonhos, eu sou o melhor jogador do Botafogo, tá? Mas não para por aí. Olha o que o ego faz. Eu simplesmente sou o melhor jogador do Brasil, tá? Eu sou artilheiro, assim, eu tenho uma média de gol de 5 gols por jogo. Ah, eu sou bom, né? Sim. 5 gols por jogo. Quando é o Grêmio e o Inter é 7. Quando é o Flamengo é 10. É 10. Eu ganho o prêmio de melhor do mundo jogando no Brasil. Eu ganho a Copa do Mundo e a Copa do Mundo não tem graça. Porque é só, por exemplo, no meu sonho a gente ganha da Alemanha de 8-0. Porque de 10 é da Argentina na final. A França também não gosta da França. A França é 7. O Uruguai é disputado. Você vive assim também? Escravo? Eu destaquei um trecho aqui bem interessante. Você quer ser liberto de toda essa dependência por conquistas, reconhecimento e elogios? Você não gostaria de ser, olha só isso aqui, para um brasileiro nato, tá? Você não gostaria de ser medalha de prata numa competição de natação e mesmo assim ficar entusiasmado e feliz com o oponente que chegou um corpo na sua frente? Você não gostaria de admirar a conquista do adversário da mesma maneira com que você admira o pôr do sol? Ou simplesmente, esquece a competição, ou simplesmente se encantar com as realizações dos outros, do seu irmão, como se a conquista fosse sua, e a conquista é do seu irmão, mas ela é como se fosse sua, e você acabou de presenciar algo fantástico na vida do seu irmão? Talvez você possa estar respondendo para mim aqui: eu não conheço ninguém assim. Mas Paulo, ele vai nos deixar
trilhas, passos a serem dados. E o que Paulo vai nos dizer é que um bom começo é nós começarmos a nos alegrar com as coisas que não giram em torno de nós mesmos. Apreciar as coisas e os relacionamentos simplesmente pelo que eles são. Desfrutar, sem se preocupar se nós estamos aumentando o nosso currículo ou se nós estamos aparecendo bonito para os outros. O que Paulo vai dizer, meus irmãos, é que bendito é o autoesquecimento. É a humildade do Evangelho. É não pensar em mim mesmo como se eu fosse mais do que eu sou, como nas culturas modernas, e não é pensar em mim mesmo como se eu fosse menos do que eu sou, como nas culturas tradicionais. É simplesmente pensar menos em nós mesmos. O que Paulo vai dizer que um ego transformado, ele vai buscar ter um esquecimento acerca de si próprio. Paulo ele vai nos ensinar isso em outros textos. E agora, vê se não vai fazer sentido. Vê se esses textos não vão fazer mais sentido depois que você entende o que é ego, o que é ego transformado. Se você ler Filipenses, você vai ver no começo de Filipenses que está havendo uma treta lá. Tem uns pastores, vamos traduzir, tem uns pastores na cidade que estão brigando e buscando glória própria. E até mesmo atacando a reputação de Paulo. E Paulo, aos Filipenses, ele está onde? Preso. Mas a fala dele é a seguinte: ele não se importa com a sua reputação ou com o seu conforto. Ele está preocupado que o Evangelho cresça, que o Evangelho avance, que Cristo seja conhecido. Gálatas 2:20, vê se não faz sentido agora. Estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. João 3:30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Lucas 9:23-25. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida, por minha causa, a salvará. Amém? Último, Filipenses 1:21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Semana que vem, a gente vai falar acerca da identidade que nós temos em Cristo. Spoiler, qual é o spoiler? Qual é a nossa identidade? Quem nós devemos ser? Quem nós somos? Nós cantamos isso hoje. Nós somos quem Cristo diz que somos. Nós vamos ver semana que vem. Mas o desafio de hoje, proposto aqui hoje, meus irmãos, pensarmos cada vez mais em Jesus. Jesus preencha cada vez mais o nosso ser. Amém?